Outubro de 1972. Um avião com 45 pessoas a bordo, um time de rugby cheio de vida, cruza os céus dos Andes. De repente, um erro de navegação, uma tempestade e o impensável acontece. A aeronave se choca com uma montanha no meio do nada. O mundo deles acaba naquele instante. Nos próximos 72 dias, eles enfrentariam frio glacial, fome extrema, avalanches e uma decisão tão horrível que desafia a própria natureza humana. Esta é a história real de coragem, fé e sacrifício que chocou o mundo, mais conhecido como a sobrevivência do voo 571 da Força Aérea Uruguaiana. Era um voo charter comum, um time de rugby universitário, o Old Christians Club, seus amigos e familiares, viajando para uma partida amistosa em Santiago, no Chile. O clima era de animação, uma viagem divertida entre amigos, mas o voo sobre os Andes era traiçoeiro. Nuvens densas escondiam os picos. A turbulência era forte. Tragicamente, uma combinação de más condições e um erro de cálculo fez com que os pilotos iniciassem a descida muito cedo. Eles estavam, na verdade, voando diretamente para o coração da cordilheira. 13 de outubro, o avião raspou uma montanha, perdeu uma asa, girou no ar e colidiu violentamente com a segunda montanha. A fuselagem se partiu ao meio, espalhando corpos e destroços pela neve. Naquele primeiro instante, 12 pessoas morreram. Outros 5 morreriam durante a noite gelada. Os 28 sobreviventes estavam presos a mais de 3.600 metros de altura, em uma geleira remota, com temperaturas abaixo de zero, sem comida, sem abrigo adequado e com ferimentos graves. O mundo exterior acreditava que todos estavam mortos. A busca havia sido cancelada. Aqui começa a parte mais sombria e comovente da história. A fome era absoluta. Eles encontravam algumas migalhas de comida, um punhado de amendoim, algumas barras de chocolate e um pouco de vinho. Mas logo tudo se foi. A única coisa abundante era a neve, que derretiam para beber, enfrentando a morte certa e inanição. Eles foram forçados a tomar uma decisão impensável. Recorrer aos corpos dos amigos que haviam morrido para se alimentar. Foi um pacto coletivo de horror, feito sobre a promessa de que, se morressem, seus corpos também poderiam ser usados para salvar os outros. Era sobreviver um dia de cada vez. Após 60 dias de inferno e após uma avalanche devastadora que matou mais de 8 pessoas, a esperança minguava. 2 dos sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, sabiam que sentar e esperar era uma sentença de morte. Armados com uma determinação sobre-humana, eles se voluntariaram para uma jornada impossível: escalar as montanhas a oeste e encontrar ajuda. Vestidos com roupas improvisadas feitas de estofamento do avião, eles caminharam por 10 dias escalando picos de mais de 4.500 metros de altitude. Até que no topo de uma montanha, Nando avistou algo que não era branco. Eram os vales verdes do Chile. A salvação estava ao alcance. Parado finalmente encontrou um arrieiro chileno que alertou as autoridades. E 22 de dezembro de 72, o mundo se surpreendeu ao saber que 16 pessoas ainda estavam vivas no alto da montanha. Os helicópteros chegaram e realizaram um resgate dramático. A história chocou o planeta, não apenas pela luta física, mas pela profundidade de seu dilema moral e por sua incrível força de vontade. Eles não eram heróis, eram jovens comuns que foram levados ao limite absoluto do que um ser humano pode suportar e, de alguma forma, encontraram a luz na escuridão. A história dos sobreviventes dos Andes não é uma história sobre morte ou canibalismo, é uma história sobre vida. É um testemunho do amor, o amor por suas famílias em casa que os impulsionou a promover voltar, e do amor uns pelos outros, que os manteve vivos e unidos. Ela nos pergunta: até onde você iria para ver o amanhã? O que você estaria disposto a fazer por outra chance? Sua resposta define os limites da esperança humana. Essa história te tocou? O que você acha que teria feito na mesma situação? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se você acredita que histórias de resiliência humana precisam ser contadas, deixe seu like, inscreva-se no canal, não custa nada, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma dose de inspiração hoje. Até a próxima aventura. Valeu!